Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícia. Sim, é como você viu, fizeram o terço da amizade social. Na verdade, para ser mais claro, temos o terço normal, né, como dito por São Domingos. Até cito São Domingos lá na introdução do livreto da CNBB. Mas introduziram orações reflexivas, né, reflexões com o tema da campanha da fraternidade. Né? Ou seja, né, botaram, você tem uma camisa branca e aí o pessoal da CNBB lá fala, tacaram vinho, barro, café, né? E vai saber se essa mancha vai sair, certo? Fizeram isso. Augusto, mas tá tão ruim assim? Não, é isso que nós vamos ver, né? Nós vamos ver. Agora é o seguinte, gente. Pô, ter que ler esse terço da amizade social foi muita penitência. Então, por favor, like. Só por eu ter like. Tá? É fogo isso aí. Né? Segunda coisa que eu quero dizer, antes de começar a análise. Eu fiz a análise dos mistérios gozosos. Eu não fui até o fim porque também eu não sou de ferro. Né? E como eu expliquei nas notícias anteriores, né? A gente já faz as gravações na quinta porque realmente é muito corrido. Mas, se vocês gostarem desse conteúdo, deixa no comentário se vocês querem que eu faça dos outros mistérios. Esse programa aqui é o quê? É a refutação dos mistérios gozosos do terço da amizade social. Tá? É isso. Eu vou refutar aquela coisinha ali, aquele parasita que eles colocaram. Agora, é isso que nós vamos fazer. Fiz os mistérios gozosos. Posso avaliar os outros. Se você gostar desse conteúdo, a gente avalia. De qualquer forma, né? Para eu não pecar por omissão, pretendo colocar esse conteúdo no meu blog. E cada mistério, né? Cada mistério do terço, um post. Né? Eles fazem por luminosos também, então seriam 4 posts de refutação. Né? E quem sabe depois a gente faz uma compilação, faz um bem bolado aí, lança um e-book e tal. Vamos ver o que dá pra fazer. Dá pra fazer bastante coisa com isso. Mas pro YouTube, né? Se você deixa o comentário aí, Augusto, por favor, continue refutando o terço da amizade social. Né? Pro YouTube. Não, Augusto, muito chato esse tipo de programa pro YouTube e tal. Fica só lá pro blog. Não tem problema. Mas vamos lá. CNBB, Quaresma no Brasil, né? CNBB, campanha da fraternidade, né? Em comunhão com a CNBB. Né? Vamos refletir sobre a amizade social. Então vamos lá, fizeram o terço da amizade social e hoje nós vamos analisar mistérios gozosos. Aí lá eles colocam. A CFDC, a campanha da fraternidade desse primeiro mistério gozoso, né? É a anunciação. Certo? Então, dia de anunciação. A CF deste ano nos faz pensar que o verdadeiro cristianismo precisa de muito humanismo. Comento. Esta lógica está invertida. É necessário cristianismo para a purificação do humanismo. Então já começa de cabeça para baixo ali. Continua a oração. Maria de Nazaré, escolhida por Deus para uma tão grande missão, é uma jovem plenamente humana. Comenta. Sim, mas plenamente com a graça. Ela é graça plena. Então não é que ela não é tipo assim, é uma mera humana. Não, peraí. Ela é cheia de graça. Não é. não vai nessa. Ela era humana? Era, mas é a mãe de Deus. Tá com uma outra dignidade. Não podemos ignorar isso. Pô. Continua a oração. Com elas aprendemos a virtude da humildade. Aí veja bem. Ela é humana e com elas aprendemos a virtude da humildade.
Comento. Nossa Senhora é modelo de humildade não porque é humana, mas porque se deixa levar pela graça, já que ela é a cheia de graça. A humildade não está na nossa humanidade. A humildade está em nós cooperar com a graça de Deus. E se nós não cooperamos com a graça de Deus, nós somos soberbos. É assim que funciona na vida espiritual católica. Eles continuam. Rezemos essa dezena com o coração aberto, a fim de acolher o chamado divino e propor recursos de um novo caminho para a humanidade. O que comentar de uma coisa dessa? Comenta. O caminho para a humanidade já foi dado. Chama-se conversão à Igreja Católica e a perseverança da vida da graça. Mas é característica da alma revolucionária, não da alma devota, essa adoração pelo novo. Novos caminhos. Que novo caminho? O caminho já foi dado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Jesus Cristo é o caminho. Não tem novo caminho nenhum, pô. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem mais nada que isso. Você veja. E só bonitinho, né? Você vai ler, só bonitinho, né? O verdadeiro humanismo precisa de... O verdadeiro cristianismo precisa de muito humanismo. Maria de Nazaré, escolhida por Deus para uma tão grande missão, é uma jovem plenamente humana. Com elas aprendemos a virtude da humildade. Rezemos essa dezena com o coração aberto, a fim de acolher o chamado divino e propor percursos de um novo caminho para a humanidade. Só bonitinho. Mas cada uma dessas frases tem um problema. Não se deixe hipnotizar, por favor. Segundo mistério, né? Então, segundo mistério, nós temos a visita a Santa Isabel. A campanha da fraternidade deste ano nos faz pensar que, nas sombras de um mundo fechado, no qual a convivência humana está ameaçada, a cultura do encontro e o diálogo serão nosso melhor testemunho. Tem alguma coisa para falar contra isso? Tem. Fake news, 2 pontos. Digo eu, fake news. Aprende-se a convivência humana no seio da família. A família é a educadora natural do ser humano. Porque é no seio do amor que se aprende a formar relações amorosas. Encontro e diálogo sem o background das virtudes, e as virtudes se aprendem na família, é incapaz de realizar isso. Só é capaz de avançar o método revolucionário hegeliano, que é o que está por trás dessa pastoralidade modernista. Ou seja, encontro do diálogo, cultura do encontro e diálogo, se você não tem a virtude, você não está bem estabelecido na verdade, só vai fazer avançar a confusão revolucionária. É só isso. E é por isso que eles investem nesses jargões aí. Continua. A oração do terço nos leva à fraternidade e à caridade para com o próximo. Aí, comento. Depende de quem é o próximo. E depende se a alma está em estado de graça. Por quê? Só é possível caridade estando em estado de graça. Porque a caridade é amor sobrenatural. O ser humano, pela sua própria força, não é capaz de um pingo de ato de caridade. Todo ato de caridade foi movido pelo Espírito Santo. E para ser esse ato ser movido pelo Espírito Santo, tem que estar em estado de graça. É isso. E por que depende de quem é o próximo? Porque a fraternidade cristã não é a fraternidade humana. A fraternidade cristã está dentro de um sacramento. Você ingressa na fraternidade cristã pelo batismo. Aí, de fato, dá para falar em fraternidade cristã. Porém, o cristão ele ainda tem que ter a fé íntegra. Porque senão ele é como o filho pródigo que pede a herança e vai pro... Ele pede a herança sem ter direito à herança. Né? Para você ver como o filho pródigo foi movido pela arrogância, né, nessa passagem. E vai lá pro pecado. Ou seja, ele sai da casa do pai. Então, é um irmão que abandona a casa do pai pro pecado. Aí você chega, tá, ele é meu irmão na fraternidade, por exemplo, os hereges, né? Eles são nossos irmãos? Assim como eles são batizados, eles são, mas eles não têm integridade da fé, ou seja, eles estão fora da casa. Então ele precisa se arrepender e querer voltar para a casa do pai para daí ser acolhido. Aí como ele quer voltar? A gente já vai falar da acolhida, né? Mas como ele quer? Aí a gente acolhe.
Mas veja, pô, ele tá lá festando lá na bagaceira. Tá lá na bagaceira, cara. Cultura do encontro e diálogo. O cara não quer sair da bagaceira. Como é que você vai dialogar e ter cultura do encontro com uma pessoa? O cara não quer te encontrar. Como é que você vai ter cultura do encontro? A realidade não é tão romântica assim, né? Vamos lá. Foi isso exatamente o que Nossa Senhora fez ao visitar sua prima Isabel. Ou seja, fraternidade e caridade para com o próximo. Sim, nisso aí não tem que corrigir. Sim, nisso aí, essa frase tem razão. Sim, destacando apenas que Nossa Senhora não tinha pecado e por isso foi um ato de caridade. Isso aí tem que... Né? Não é porque, eu vou lá visitar minha prima que está grávida, estou imitando Nossa Senhora, logo estou fazendo ato de caridade. Depende. Está em estado de graça ou não? Está fazendo isso por amor a Deus ou não? Senão não é. É um bom ato humano, mas caridade é a mais. É um ato sobrenatural. Continua. Um encontro feliz que concretizou o sonho da solidariedade. Eles meteram essa. Sonho da solidariedade. Comento. Forçação de barra. Este encontro concretizou a profetização do Evangelho, sendo São João Batista o último profeta da Antiga Aliança, quem teve a incomensurável honra de anunciar o Redentor. É isso que simboliza isso. É a solidariedade. Claro, você pode dizer que, de certo modo, São João Batista, ao anunciar o Redentor, ser o precursor do Redentor, anunciar, o que vem depois de mim, né, não sou nem capaz de desatar as sandálias, né? Então, estava anunciando a vinda do Messias, do Redentor. Nesse sentido, estava prestando um ato de solidariedade para com seu povo ali. Veja, solidariedade não é a palavra mais adequada para descrever essa situação. Por isso que eu digo que é a forçação de barra. Mas tá errado dizer que é solidariedade? Errado não tá, mas tá forçando a barra. Tem que forçar um pouco a barra. Pô. Existem palavras melhores. Continua. Sejamos a igreja da visitação. Sempre saída. Que lindo isso aqui. Aí eu pergunto, né? Com essa pastoral moderna e revolucionária, é melhor ser a igreja católica que não simplesmente sai, mas sai com a intenção de sempre pregar e praticar a fé. João Batista não estava fazendo atos de solidariedade. Ele estava anunciando a vida do precursor. E porque anunciava o precursor, de certa forma ele estava praticando o ato de solidariedade. Não invertendo as coisas. Você vê, o revolucionário gosta de inverter as coisas, né? Terceiro mistério. Nascimento de Jesus. Aqui os caras vão fundo. Olha aí. A campanha da fraternidade desse ano nos faz pensar que devemos ser promotores da comunhão universal, de uma nova ordem social, que Jesus, tão humano e tão divino, nos ensinou. Comenta. Ok, mas a comunhão universal só está presente na conversão das almas, o que inclui a alma de quem está rezando. De modo que, se tem pecado, deve confessá-lo. A verdadeira igreja, que é justamente a católica, visto que foi fundada por Jesus, tão humano e tão divino. Então não é. Esclarece aí que comunhão universal é essa. Só tem comunhão universal na igreja católica, para fazer parte da Jerusalém Celeste. É a única comunhão. Nosso Senhor, quando foi acusado de ele obra esses prodígios por Satanás. Nosso Senhor falou assim, se fosse por Satanás, o reino de Satanás é só divisão. No inferno é só divisão. Comunhão é no céu. E comunhão humana só se tiver redimido pela graça. Senão não dá. Continua. Ele é a esperança de todos os tempos e veio habitar entre nós. Aqui é sutil, tá? Parece que ele está... Nosso Senhor Jesus Cristo é a esperança de todos os tempos. Olha aqui, vamos lá. Ele não é a esperança de todos os tempos. Ele é a esperança para todos os tempos. Pois durante esta vida terrena, sempre é possível converter-se e mudar de vida, conformando-se a Ele. Ou seja, conformando-se a Jesus.
Não é a esperança de todos os tempos, pois há épocas, como a nossa, que claramente resiste à exortação de se arrepender e crer no Evangelho. É Cristo que é a luz para os tempos, e não a luz dos tempos. Pois, neste caso, presume-se que o tempo está sempre vociferando o que Deus quer, que é o que creem os modernistas revolucionários, os quais creem que a igreja deve se adaptar ao tempo presente. Porque o tempo é a luz de Deus, na cabeça dele. E não Deus a luz para o tempo. Ou seja, tendo sempre que o tempo se conformar a Deus. Ou seja, toda época tem que se conformar a Deus. Toda. Então não é que Deus é a esperança do... Jesus é a esperança do tempo. É a esperança para o tempo. Porque a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher, né? O tempo, né? A época pode escolher. Né? Ser mais ou menos católico. Se vai encher mais a Jerusalém Celeste ou se vai encher mais o inferno. É isso. Na pobreza... Continua a oração. Na pobreza e simplicidade, o menino de Belém se revela a nós. Aqui, fato histórico incomensurável. É incontestável. Vamos junto nessa. É mais. Não dá pra errar tudo, né? Pô, tá louco? Continua. A nossa condição humana é o caminho escolhido por Deus para vir até nós. Comento. Não é a condição humana, é a natureza humana. Pois a condição humana está ferida pelo pecado. Dizer que Jesus veio em nossa condição humana dá brecha, portanto é inconveniente, para alegar blasfemicamente que Jesus pecou, como ousam dizer muitos hereges, por exemplo, os teólogos pornocráticos ou pensadores freudianos. Mas a inconveniência é o método revolucionário. Eles fazem questão de usar esses termos inconvenientes. De fato, eles forçam a ambiguidade para poder a longo prazo dizer blasfêmias que a curto prazo seriam de imediato rejeitadas. Você não pode chegar a dizer, Jesus pecou. Pô, tu cara, que absurdo é esse e tal. Não, Jesus veio na condição humana. Entendeu a ambiguidade? Mas a condição em que sentido? No sentido de natureza humana, correto. Agora, no sentido da condição de pecador, de estar ferido pelo pecado original, eles são malandros. Continua. O seu amor redentor muda mente e corações. Convence, renova e nos ajuda a acolher o outro. Olha aí, que coisa linda. Comento. De fato, seu amor redentor muda. O termo mais correto seria converte. Mente e corações. Convence e renova a alma humana. Pois a fé é a adesão de nossa inteligência às verdades reveladas por Deus e a graça purifica nossa natureza e eleva a vida sobrenatural. Então estou explicando do porquê, até aqui eu não estou contestando, só estou explicando do porquê que realmente muda mentes e corações, ou converte mentes e corações. Né? Porém, quanto a nos ajudar a acolher o outro, vai depender de várias questões prudenciais. Ora, Deus quer acolher a todos no céu, mas nem todos querem converter-se para ter a recompensa dessa graça. Deste modo, é imperativo da caridade querer ajudar os outros a irem para o céu. Mas se o outro está fechado, não há acolhida que resolva. Permanece, contudo, a resolução de lançarmos sementes, ou seja, buscar sempre, na medida do possível, fazer o bem. Aí vai continuar a oração. Não. Desculpa. É só o meu comentário aí. Por todas essas considerações, acolhida é termo temerário para dar orientações pastorais, pois ela por si mesma não é frutífera. Depende da vontade do outro de querer mudar de vida. Teve um ISA notícias atrás, lá, que tinha o cara lá que tá lá do Descastério da Educação, que ele era o supervisor do oratório, né? E ele diz assim, não, nesse oratório eu acolhia os homossexuais e tal. Ele só disse que acolhia, tá, mas... Acolhia e prestava assistência. Tá, mas e a conversão deles e tal? Não, eu acolhia e prestava assistência. E a conversão? Eu acolhia e prestava assistência. E a conversão? Eu acolhia e a conversão? Né? É isso, acolhida. Não necessariamente a acolhida é frutífera. Lá, quarto mistério.
Apresentação de Jesus no templo. Vai lá, vamos rezar. A campanha da fraternidade, quer dizer, vamos, lobotomizar o pessoal aí que comprou o folhetinho da CNBB. Aí vai estar esse texto explicativo. A campanha da fraternidade deste ano nos faz pensar que toda pessoa é valiosa e tem direito de viver com dignidade em uma abençoada pertença comum. Queremos nos comprometer com a alegria do Evangelho, consagrados ao Senhor e conduzidos por sua luz, que brilha e ilumina os corações, acolhemos a mensagem de Jesus, reconhecendo-nos todos com alegria, irmãos e irmãs que vivem na casa comum, confiada a nós pelo Pai. Ó a paçocagem que tá aqui, né? Vamos lá, comento. Só tem um detalhe. Embora seja correto, e isso deixa claro a doutrina social da igreja, que todos têm o direito de viver com dignidade, essa dignidade, contudo, só é realmente válida numa vida reta, ou seja, afastada do pecado. Com efeito, viver com dignidade significa viver segundo a natureza humana, ou seja, de modo que o obrar seja antecedido pela razão, que a verdade seja a guia da boa ação. Ora, no pecado está a mentira e o erro. E todo obrar pecaminoso é, por definição, um obrar desumano. Todo pecado nos deixa menos humanos e, portanto, com menos dignidade. O acúmulo de más ações engendra maus hábitos, também chamado de vícios. Portanto, os vícios, os quais são adquiridos quando o homem se conforma não ao bem revelado pela verdade, mas pelo pecado instigado pela falsidade ou aparência de bem, o torna menos digno. E sendo assim, a luta pela dignidade humana passa, necessariamente, pelo combate contra o pecado. E isto, nesse contexto, em âmbito social. Todavia, por fé, sabemos que só a graça é capaz de dar forças ao homem para vencer o pecado. Portanto, a promoção da dignidade humana não se dá pela maldita, né? Pela maldita, de mal dizer mesmo, pela maldita fraternidade humana. É um termo mal colocado aqui, é maldita no sentido mal colocado, né? Pela imprecisa, inconveniente fraternidade humana. Então, a promoção da dignidade humana não se dá pela maldita fraternidade humana, mas pela fraternidade cristã mediante a conversão à Igreja Católica. Em resumo, somente a santidade é a fonte de dignidade humana. A fonte da dignidade humana é a santidade, gente. A fonte. A santidade só pode ser obtida mediante a cooperação com a graça divina. Logo, estou fazendo um silogismo aqui. Logo, só a dignidade humana convertendo-se à verdadeira fé. Esta é a doutrina católica, e fora dela não há salvação, nem tampouco esperança de uma sociedade melhor. Quinto mistério, a perda e o reencontro do menino Jesus no templo aos 12 anos. Vamos dizer, a campanha deste ano nos faz pensar que a vida é a arte do encontro e a amizade social não exclui ninguém. Eles meteram essa. Isso está escrito. Tá. Comento. A vida é o corpo animado pela alma, e só há amizade se houver vida de virtude, que é oposta ao vício. Tal frase, portanto, embora soe bonitinha, é sem sentido. Sem sentido. Aliás, a bem da verdade, não. Qual que é o fim útil do homem? O sentido do homem, né? O sentido do homem é perseverar na fé para conseguir, né, contemplar Deus face a face no céu. Esse é o sentido humano, né? O fim último do homem. Ou seja, e o homem tem que caminhar nesse sentido do seu fim último. Tudo aquilo que atrapalha esse fim último, né, não é verdadeira amizade. É só amizade segundo quid, né? De certo modo a gente pode chamar. Então, tipo assim, a amizade social não exclui ninguém. Pô, mas Deus vai excluir a pessoa que não se converter do céu. E se essa pessoa for excluída do céu, ela não cumpriu o seu fim último. Ou seja, tem coisa muito mais importante em jogo aqui. Né? Olha lá, continua a oração. Os processos que conduzem a um novo encontro são muito necessários no caminho da paz.
Né? O que isso quer dizer? Né? Comento. A paz só é possível mediante a boa vontade. Para adquirir boa vontade, é necessário uma vida de virtude. Para haver uma vida de virtude, é necessário o combate aos vícios. O combate aos vícios é, por definição, combater o pecado. Mas até agora, essas orações, a campanha da fraternidade deste ano nos faz pensar, falou de luta contra o pecado? Até a abertura do Pokémon mostra saber uma coisa que a pastoralidade moderna passa por cima. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Não é possível encontros salutares, pois na vida real e concreta existe encontros danosos, ou para usar a linguagem da esquerda, para me fazer melhor entendido, encontros tóxicos. Tóxicos. Então, não é possível encontros salutares e caminho da paz sem o combate ao pecado. Primeiro em mim mesmo e depois pela exortação social. Continua a oração. Ligados à paz estão o perdão e a verdadeira reconciliação. Olha essa aqui. Profundo, né? Profundo. Mas acrescento. Mas o perdão mais importante, do qual os outros são validados, é o perdão que inicialmente devemos pedir a Deus mediante o sacramento da confissão. Continua a oração. Precisamos procurar Deus em todos os caminhos e em todas as coisas. Acrescento. Sim, por isso o sacramento da confissão. Sem isso é cego guiando outros cegos. Representação fiel dos pastoralistas modernos. Continua a oração. Crescemos na fé, na graça divina e em sabedoria. Cresçamos na fé, na graça divina e em sabedoria. Para isso, lá vem, para isso, rezemos conforme nos ensina o Papa Francisco. Para que Deus prepare os nossos corações para o encontro com os irmãos, independente das diferenças de ideias, língua, cultura e religião. Então, vamos lá. Fé compreende a adesão à integridade da fé católica. A gente não tem que crescer em fé, graça e sabedoria? Então, fé compreende a adesão à integridade da fé católica. Graça divina significa ter a alma purificada mediante o sacramento da confissão dos pecados. E sabedoria envolve oração, né, como está lá em Provérbios. O temor do Senhor é princípio da sabedoria. Porém, se a gente for considerar o que o Papa Francisco falou, né, o encontro com os irmãos, independente de diferenças de ideia, língua, cultura e religião, olha isso aí, né? Este é o meio de indiferentismo religioso e cultural. Ditadura do relativismo, para resumir em conformidade com Bento XVI. Não um meio para crescer na fé, na graça divina e na sabedoria. Por quê? Porque deixa subentendido que, tá, beleza, eu vou me encontrar com pessoas de outra língua, de outra cultura, de outra religião. Pra quê? Pra celebrar a fraternidade humana. Se a gente pegar o contexto de tudo isso que está escrito, é isso. A gente tem que encontrar os outros, tal, para celebrar a fraternidade humana. E o céu? E a salvação da alma. Esse é o principal. Fim último do homem é a beatitude eterna. Não é a paz social aqui nesse mundo. Né? Então, novamente, né? Podemos continuar gravando outras vezes notícias, fazendo a análise, né, dos outros mistérios. Né? Ainda tem os luminosos, ainda tem os dolorosos e ainda tem os gloriosos. Né? Tem mais 15 aí para analisar. Né? Para mim não tem problema. Eu me coloquei como resolução, né, trabalhar esses temas no blog. Seria isso que teríamos para hoje. Se você não é inscrito, se inscreva. E viva Cristo Rei.